Olá, Matheus. Fabi. Tá dando para escutar bem? Oi, André. Fala, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Novamente deu aquela. Deu uma congelada, né? Tá me ouvindo aí bem? Escutando bem, só tá travada a imagem. Tá travada? Pô, a minha imagem Tá, tá normal aqui. Pra você tá normal? Tá travada ainda? tá travado. Ué, engraçado. Como é que tá a imagem para vocês? Tá aparecendo direitinho, não tá? Aqui pra mim tá normal. Tudo normal. Como é que tá a imagem para vocês que estão seguindo? Tá travada também. O pessoal Tá tá falando que tá também? travada. Aham. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Beleza, tá bom. Como é que tá agora aí? Bom, a voz tá legal. Por Tá enquanto você bom? tá travado. Vamos ver. A voz tá boa. Tô travado ainda? Por enquanto. Pô, que Deixa eu ver. isso, cara? Tá rodando aqui. Ainda travada. É mesmo? Caramba, que isso? A tua voz tá perfeita. Só o. A imagem tá Só. travada. A imagem tá travada, mas a sua voz tá perfeita. Pô, que isso? Que viagem. Agora foi. Agora Foi? foi. Foi, graças a Deus. Mudei aqui o Wi-Fi. Tinha uns quatro Hã? Wi-Fi aqui em casa, eu mudei o Wi-Fi. Tem uns quatro, Quer umas falar? quatro redes diferentes. Não, agora tá legal. Bom, agora você tá travado aqui pra mim. Bom, agora eu tô te vendo. Fala aí alguma coisa. Tá escutando? Tô bem, tá bem, tá bem. Ah, maravilha. Então, vamos engrenar. Vamos aproveitar que as Vou ondas são a nosso aproveitar favor porque liberaram tá bom. e vamos engrenar. Vamos nessa. Queridos, tenho o maior prazer de ter aqui um amigo, antes de tudo, né? O prazer é É, meu, cara. André, eu não vou te apresentar, você que vai se apresentar, porque teu currículo é maravilhoso, eu queria escutar de você. E o André, como eu falei aqui, não é? É um grande amigo. Me ajudou a sair de uma crise de quadril. E graças a Deus ele está aqui para compartilhar os conhecimentos dele conosco, para a gente ter uma noção um pouquinho, né? Quando a gente pensa em lesões, quando eu recomendo as atividades aquáticas, em específico nós vamos falar hoje da natação e da hidroginástica,
Aham. E o André vai dar uns toques pra gente, né? Dentro do que acontece lá no consultório dele, o que ele aconselha. E para todos que estão nos seguindo, não esquece que depois a gente vai gravar esse vídeo, vai estar aqui no nosso story do FFS Eventos, vai estar lá no canal do YouTube, na Saúde Aquática. O seu também fica gravado, né, André? Para o pessoal que quiser Fica. ver, né? Eu gravo e Então, depois eu coloco maravilha. lá. Só nos seguir. Aí, quem quiser fazer perguntas no direct do André também depois, o André deixa aqui o Instagram dele. Então, com vocês, meu amigo, nosso fisioterapeuta, André Najidai. Apresentação, meu querido. Bom, sou fisioterapeuta, sou educador físico. Antes eu era educador físico e agora que eu tenho... Agora não, né? Tem 20 anos, 22 anos que eu me formei em fisioterapia. Comecei a minha vida acadêmica em 1985, quando eu Pouco fiz tempo. engenharia civil. É pouco tempo, faz alguns anos só. Quando eu fiz engenharia civil, aí depois fiz educação física, depois fui fazer a fisioterapia. Dali eu acabei fazendo pós-graduação em biomecânica, fiz a formação em osteopatia, pós-graduação em quiropraxia, e aí vem as outras, né, cadeias musculares, e aí a gente nunca para de estudar na realidade, né? Hoje eu Verdade. trabalho basicamente com fisioterapia, eu quase não atuo mais como educador físico, a não ser em alguns pontos específicos que algum amigo pede, mas geralmente meu trabalho principal é em cima da fisioterapia e trabalho muito com dor, né? Então, vamos dizer, o meu foco principal sempre é dor. Raramente eu trabalho em cima de manutenção. Manutenção, a gente tem uma equipe lá boa que trabalha, mas dor Sim. é meu forte lá. Então, mais ou menos é por aí. Minha vida é mais ou menos essa. Hoje eu faço parte do Conselho de Fisioterapia, né, da Câmara Técnica, sou presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia, mas voltado para a fisioterapia. Então, essa é a minha biografia atual. Vamos pensar assim. Extensa e maravilhosa, né, André? Não pensa não, acho que até pequena, podia ser maior um pouco. Acho que a Não, gente tem mas muito tempo de vida. é verdade. A busca do conhecimento é sempre, né? A gente tem que ir cada vez Ah, mais. com A gente não pode certeza, com parar certeza. nunca. Com certeza. Querido, vamos começar logo já nos assuntos polêmicos, né? Eu vou Sim, dividir a vamos lá. primeira pergunta nas duas atividades principais, né? A natação e a Certo, hidroginástica, começando pela natação. Quando você recebe lá os seus pacientes, né, no consultório, certo. óbvio que é uma pergunta bem aberta, que tem vários tipos de lesões, né? Mas na natação especificamente, quando você detecta um tipo de lesão, qual ou quais você direciona para a natação? Olha, geralmente, o que acontece, Fábio? Antes de tudo, eu faço uma avaliação bem detalhada. Tu sabe como é que eu sou chato com esse negócio. Então, a natação, eu só vou indicar, na realidade, o trabalho de natação clássico, normal, não uma hidroterapia, nada de natação. Uhum, Caso eu perceba que, por exemplo, o meu paciente ele não tenha nenhum tipo de alteração no movimento escapular, se ele precise de um fortalecimento muscular de membro inferior e que eu perceba que o ambiente da natação, o ambiente da água, seja propício para isso. O que uhum. acontece? Existe uma ideia muito, eu acho, na minha opinião, equivocada com relação à atividade aquática. A gente sabe que ela é boa para um monte de coisa, um monte. Mas ela não pode ser indicada de qualquer maneira, e você sabe disso, tu é especialista nessa área, tu sabe disso. Eu não posso pegar, pelo fato da pessoa não saber exatamente o que indicar para o meu paciente, ou não chego a um diagnóstico mais preciso. Acontece isso muito com o meio médico, não querendo me desfazer do médico, nem falando mal. Eles falam assim, olha, faz natação. Que atividade eu coloco para o meu filho? Faz natação. Criança, quando eu vou trabalhar com criança, é um foco que eu tenho bastante, eu faço bastante trabalho com criança. Raramente eu indico uma atividade de qualquer maneira. Então, natação.
Em que momento você indicaria natação para a criança? Se eu quero um trabalho global, eu vou indicar natação. Se eu quero um trabalho onde eu perceba que a criança não tenha uma coordenação motora boa, eu vou indicar natação. Se eu perceba que a criança ela é uma criança que não consegue ter uma relação boa com outras crianças, eu não vou indicar natação. Porque acaba sendo um esporte que, mesmo que você tenha um grupo de crianças, você faça um trabalho de integração, bem bacana, o esporte coletivo, ele é legal, é melhor para uma criança nesse aspecto. Então, para o adulto, não saio muito dessa ideia também, não. Se eu tenho um idoso e você me perguntar, você indicaria natação para um idoso? Se ele não tiver nenhum problema no ombro, eu indico. Se ele não tiver nenhum tipo de encurtamento de grande dorsal, de latíssimo do dorso, eu indico. Agora, se ele já tiver uma compressão do húmero, já tiver um excesso de tensão, onde já perceba que já existe uma diminuição da irrigação do supraespinhoso, eu não vou indicar natação. Então, ou seja, eu posso indicar natação, ao invés de a gente pensar o seguinte, em que momento eu indicaria? Eu acho que eu poderia pensar o oposto. Em quais casos eu não indicaria? Porque eu indicaria natação praticamente para todo mundo, mas em alguns casos específicos eu não indicaria natação. Tem problema de quadril? Eu não vou indicar natação. Estou com problema no joelho? Eu vou indicar natação. Entendeu? Problema no ombro? Talvez eu não indique a natação. Talvez eu indique outro tipo de atividade. Tem uma dor lombar? Depende. Depende do tipo de dor lombar que você tem. Então, eu acho muito por que eu não indicaria do que o porquê que eu indicaria. Se eu fosse pensar num trabalho aeróbico, hoje, vamos pensar hoje, Covid-19, o negócio está pegando fogo aí, essa semana vai ser o pico O ápice. do ápice do gráfico lá, né? Se eu fosse pensar nisso, eu vou dizer, as pessoas que fazem, que são seus alunos de natação, eles estão muito mais aptos a sobreviver se tiverem o vírus do que uma pessoa que não faz um trabalho aeróbico da intensidade que é a natação. Entendeu? Ou seja, nesse caso, você teria indicado para o idoso? Se eu soubesse, eu teria indicado, mesmo ele com dor no ombro. Mesmo que ele tenha um problema no quadril, eu indicaria. Entendeu? Agora, se eu for pensar na natação, eu tenho um problema do quadril, ok. Que tipo de problema? A minha cabeça do fêmur está anteriorizada. Você indicaria natação? Eu indicaria. Porque fortaleceria bastante os flexores de quadril. Isso ajudaria a cabeça do fêmur a ir posteriormente. Melhoraria a dor dele. Então seria uma excelente indicação. Agora, se eu tivesse uma cabeça do fêmur mais medializada, com uma rotação externa da coxa, e a cabeça do fêmur estivesse entrando e inferiorizando, eu falei, olha, você pode fazer natação, mas você não pode trabalhar o quê? Peito, tu não pode você não vai poder nadar. Então, tem algumas atividades específicas. Então, eu acho que a natação, ela é um excelente trabalho, se bem direcionado, ou melhor, se você souber quais os grupos ou quais as pessoas não deveriam não deveriam fazer essa atividade. Mas acho que isso é para tudo, sabe? Para natação, para vôlei, para basquete, seja atividade que for, dança, seja o que for. Até jogo de dama, tu tem que saber porque tu vai indicar, senão tu vai acabar dando um problema ali. É verdade. Em relação à hidroginástica, né, você tem uma corrente muito forte, mais ou menos no início do seu discurso da natação, né, em relação como uma proposta de atividade física, principalmente para a terceira idade, né, que é o público que procura hidroginástica, apesar da hidroginástica ser uma atividade aeróbica também que atende a todas as faixas etárias, né? Ainda tem esse estigma de achar que a hidroginástica atende só a terceira idade, e não é assim. Quem faz uma aula sabe que não é assim. Como é que você vê esse direcionamento, né? Uma pessoa vai no consultório, não sei se isso acontece no seu, se as suas pacientes perguntam, mas então eu posso fazer hidroginástica, que a hidroginástica é mais fraquinha, é assim, assado. Como é que você se comporta em relação a quem te procura ou você indicando? Primeiro eu vou indicar a pessoa certa.
Você é um. Sempre, né? Entendeu? Obrigado. Eu vou indicar a pessoa certa. Eu vou indicar aquela pessoa que eu perceba que, primeiro, vai ter a. Ele vai tomar cuidado com o tipo de atividade que aquela pessoa vai fazer. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tenha um problema no ombro, ou vamos pensar uma pessoa idosa, como você falou, uma pessoa idosa. A terceira idade tem uma característica. Qual é? Eu tenho diminuição de fibra branca e aumento de fibras vermelhas. Ou seja, a minha velocidade diminui. E a minha resistência ela tem uma capacidade de melhorar um pouco mais. Desde que eu trabalho. Se eu não trabalhar, também não vai melhorar nada. Mas a tendência é eu diminuir a minha capacidade de força. E aí eu faço o seguinte, vai fazer uma hidroginástica. Se ele vai para um local, como você acabou de falar, onde a pessoa faz uma atividade de hidroginástica e sai de lá sem nem sentir o trabalho, eu vou falar, olha, cara, sinceramente, melhor você fazer hidroginástica em outro lugar. Porque você tem que sentir o trabalho muscular. Você tem que sentir que a força foi feita. Se você vai num local onde o trabalho muscular ele é intenso, ele é bom, mesmo que seja hidroginástica, porque a gente acha, às vezes, que tu falou, a gente acha que o trabalho é fraco. Não, não. Se tu fizer um trabalho direcionado, ele vai ficar um trabalho muito forte. E ele é bom. E detalhe, quando você vai fazer uma hidroginástica, o meio aquático, aquele meio, a água, numa temperatura boa, ele é bom para o idoso. E é bom para quem também é mais jovem. A dor muscular vai ser menor pós-atividade. Ele vai ter mais disposição até para fazer a aula. Uma coisa que acontece muito com a terceira idade, tu sabe disso, é que quando a terceira idade não gosta de sentir dor. Começou a sentir dor, o que ela quer fazer? Ela quer diminuir a atividade. Sim. Isso é a pior coisa que ela pode fazer, porque ela vai ficar mais inativa ainda. E às vezes a gente não consegue, quem está trabalhando com terceira idade não consegue entender isso. Porque ela olha para ela que é mais jovem. Não consegue enxergar aquele idoso que uma atividade para ele vai causar dor, ele vai ficar 2 dias, ele não aguenta ficar assistindo aquela dor. Então, a hidroginástica, uma das vantagens é que, às vezes, a água, por ser quem trabalha com água mais aquecida, diminui muito essa dor. O meio melhora também para que você elimine muito o lactato. Então, eu acho que a hidroginástica é uma excelente indicação para a terceira idade e para ganho de força, se você fizer um trabalho bom. Se não fizer, Com cara, tu pode certeza. botar ela numa sala de musculação com todo o peso do mundo ali para ela e ela fazer com uma plaquinha de meio quilo e você achar que está fazendo um bom trabalho, está fazendo um péssimo trabalho. Então, eu acho que não é bem a atividade, mas o profissional que está por trás daquela atividade. Né? Eu te conheço. E eu sei que a atividade que você... A forma como você trabalha, ela é muito boa. Eu conheço alguns profissionais que têm esse nível, mas não são muitos, não. Mas eu conheço alguns que têm esse nível. Já temos um relato da nossa palestrante amanhã, nossa nutricionista Simone Maia. Ela falou que com 22 anos foi a hidro que fez perder 34 quilos. Ah, isso aí, ó. Primeiro, trabalho bem feito. Como você falou, se você quiser trabalhar de forma aeróbica, tu pode trabalhar. Sim, Você com tem certeza. diversas formas. Eu acho que a hidroginástica, como a hidroterapia, uma excelente solução de trabalho. Quando você tem alguns distúrbios, por exemplo, se eu tenho um problema no meu joelho, uma dor crônica no meu joelho, uma artrose no meu joelho. Poxa, cara, não adianta você me colocar para fazer uma bicicleta, porque eu não vou aguentar. Não adianta você mandar eu caminhar, que eu não vou aguentar. Agora, se você me colocar dentro da piscina, eu vou fazer aula. Eu tive um paciente, só para você ter uma ideia, ele tinha síndrome de Duchenne. A síndrome de Duchenne, ele tem uma característica que é uma síndrome genética, né, uma doença genética, onde o músculo ele vai se transformando em gordura. É uma alteração genética, um cromossomo. E ele não conseguia fazer nenhuma atividade de força fora da piscina. E quando ele começou a fazer hidroginástica, cara, ele deu um salto, ele deu uma melhora absurda.
E ele, dentro da água, ele conseguia andar, ele conseguia fazer diversas atividades que fora da água, só de estar fora da água, ele não conseguia fazer. Então, ele conseguiu manter o padrão postural dele, que geralmente esse medida do Shen, a pessoa vai desmontando inteira. Ela não consegue manter o corpo. Ele conseguia manter o corpo já com uma idade para síndrome avançada. Ele tinha 22 anos. Para síndrome é uma idade Legal. avançada, porque geralmente você morre muito jovem. 18 anos, 17 anos, você já está falecendo. Então, isso, a natação deu para ele essa capacidade de manter isso. Foi hidroginástica. Que dentro do trabalho de hidroginástica, o professor soube direcionar o trabalho. É essa a diferença. Como você vai direcionar o trabalho? Tudo, qualquer tipo de atividade, como essa atividade ela é direcionada. O meio auxilia, mas o profissional é a peça fundamental daquela atividade ali. Pode ter certeza disso. Foi até que o Matheus, aqui, um dos nossos professores da FFS, colocou também, para quem indicar, né? E o professor de educação física ele também tem que saber como é que esse corpo funciona na água em relação às lesões. Sim, com certeza. Né? E Também eu acho. vou aproveitar um gancho teu aqui, que você já me deu para a próxima pergunta. Existem várias correntes, né? Em relação Sim. de quando a gente escuta assim, uma aluna nossa e chega lá, Fábio, o meu médico pediu para eu parar de fazer a atividade física porque eu estou com um problema X ou Y. É claro que a gente tem que entender que problema é esse para ver se realmente ela tem que cessar ou não. Mas existe uma outra corrente que acredita que a manutenção dessa mobilidade articular ela tem que continuar com a diminuição do trabalho de força, a diminuição das intensidades. O que você pode falar isso para a gente em relação a isso? Vamos dividir aí em duas coisas. Uma, Vamos. dor crônica, outra, dor aguda. Ok. Vamos dividir. Se eu tenho um problema agudo, uma lesão aguda, talvez seja melhor eu não movimentar aquele segmento. Talvez. E bota um talvez com ponto de interrogação bem grande. Porque a inatividade, ela vai causar dor. A falta de movimento, ela pode causar dor. Então, todas as vezes que você foi lá na clínica, eu nunca mandei você deixar de fazer atividade. André, rapidinho, a Tatá tá assistindo a sua live lá da Dinamarca. Pô, que isso? Tá frio aí? Tive que falar, tive que interromper, né? Na Dinamarca eu tive que interromper. Desculpa, vai lá, né? Então, pensa o seguinte, a atividade, o movimento, ele tem que ser feito de qualquer maneira. Lógico, se você tiver uma lesão, essa lesão, o movimento vai danificar a estrutura, você não pode fazer. Aí é uma coisa. Aí eu estou falando agudo. A partir do momento que eu saio da fase aguda, e até talvez, dependendo do quadro agudo, onde eu possa realizar o movimento, pois o movimento não vai danificar a minha estrutura, eu tenho que fazer o movimento. E o ambiente aquático é excelente, porque ele vai me auxiliar nisso. Então, vai ser mais fácil eu fazer esse tipo de movimento. A dor crônica, ela inicialmente, ela está instalada no local. Depois, ela sai do local, ela não está mais aqui, ela passa a estar aqui. E cada vez que você fale para a pessoa o seguinte, isso aí é uma opinião minha e de centenas de pesquisadores e neurocientistas e pessoas que trabalham com dor crônica. Se você criar na cabeça do seu paciente a ideia de que um determinado movimento causa dor, aquele movimento vai causar dor. Não tem jeito. Eu vou te dar um exemplo. Eu chego para você e falo o seguinte, pimenta arde. Muito. Aí tu fala assim, pô, pimenta arde muito. Aí você pega lá uma pimenta bem fraquinha, que não arde nada, e tu fala assim, joguei um pouquinho de pimenta. Sabe o que vai acontecer? Quando tu botar na boca, tu... Caraca, tá queimando minha língua. Fala, meu irmão, essa pimenta é super fraca. Como é que pode isso? Outra coisa que a gente às vezes não lembra.
Às vezes você está com uma dor no dedo do pé. Você faz um monte de coisa, não sente nada. Aí alguém te lembra. Porra, o teu dedo não tá doendo, não? E cara, tá me incomodando um pouquinho. Entendeu? Nós somos muito ligados a isso. E o nosso cérebro, ele trabalha dessa maneira. Se você chegar para o teu cérebro e falar que determinada ação vai causar dor, vai. Algumas pessoas não podem mais fazer movimento de extensão de tronco. Pode fazer extensão de tronco, sente dor. Aí o médico fala assim, é porque você está fazendo extensão de tronco. Fala, mas isso é mentira. Isso aí não é verdade. Não é que você não pode mais fazer extensão de tronco. A gente vai trabalhar para que você consiga fazer extensão de tronco normalmente. Nunca pode dizer não faça. Sempre tem que falar assim, você pode fazer. Nós vamos trabalhar para que você possa fazer. Você vai fazer o movimento. Não que você não faça. Então não tem essa. Eu não posso levantar o braço. Tu pode levantar o braço sim. Você vai levantar o braço dessa maneira. Você vai começar a fazer desse jeito. E amanhã você vai estar normal. Daqui X tempo, teu braço vai estar levantando normalmente. Hoje, todo mundo sabe que isso é uma realidade na nossa parte psicocomportamental. Nós tendemos à negatividade. Tudo que é negativo, o homem tende a isso. Irmão, basta falar sobre o que a gente está passando hoje. Tem Verdade. pessoas se matando. Eu conheço uma pessoa que se jogou aqui no Rio de Janeiro, de um prédio, ali no Península. Desesperado. É Desespero. lamentável. Medo e o quê? A pressão e tudo negativo. O que te dói mais? O que para você é mais importante? Pô, cara, vou te dar R$ 1.000. Pô, legal. Pô, meu irmão, perdi R$ 1.000. O que para você, o que te balança mais? É o perder ou o ganhar? Parece que perder R$ 1.000 vale mais do que você ganhar R$ 1.000. Então é muito. Verdade. As pessoas elas sentem muito mais. Você vai sentir dor do que o seu chegar e falar assim: você não vai sentir dor. Se você falar para ela, se o médico falar para ela, você vai sentir dor nesse movimento, meu irmão, ele criou um gatilho mental e ela vai ficar com aquilo na cabeça. O Matheus está colocando aqui que um dos vilões disso aí que você está falando é o agachamento, que muitos falam, não posso fazer mais agachamento. E Cara, a Simone passou por isso. Ela falou que depois de uma lesão, ela se jogou incapaz de correr de novo. não só ela é capaz, o agachamento, ele não traz lesão se você fizer ele direito. Pelo contrário, o agachamento, cadeia cinética fechada, é utilizada para reparar lesões. Entendeu? Inclusive, diversas lesões na perna, diversas, coxa, quadril, joelho, isso é utilizado. Então, é um equívoco isso. Só que, infelizmente, diversos profissionais, tanto da fisioterapia como na área médica, educadores físicos também. Cara, se eu chego numa academia ou em um espaço qualquer e falo o seguinte, estou com uma dor no joelho, ou o cara vai focar em 500 mil exercícios para fortalecer meu quadríceps, erroneamente, ou o cara vai focar para que eu não faça nada com a perna. Vamos trabalhar só tronco. Exatamente. Pô, cara, isso não Exatamente. existe. Não existe. Tu é um todo. Não é. O teu problema no joelho pode estar relacionado a um problema teu no tronco. Não tem nada a ver com o teu joelho. O joelho é só na verdade, o joelho sempre ele é o coitado da história. Ele sempre está relacionado ao quadril ou à pelve, né? Ou ao pé. Então, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. O movimento, ele é importante para a vida. Eu tenho uma teoria. Se você tem uma LER, lesão por esforço repetitivo, acontece muito. Quando você vai digitar, você está digitando. Se você tem uma LER, qual é o movimento é feito aonde? Nos dedos ou no punho? Quando você está digitando. É dedo e é punho. Nos dedos. Vai falar que é nos A LER dedos, tinha que né? estar onde? Teoricamente nos dedos, né? E está E, onde? e você vai sentir no punho. Exatamente. Aonde é que está parado? Aonde está movimentando? Aonde não tem dor? Aonde tem dor? O que para, sente dor.
Pessoas que não movimentam o pescoço, eu tenho muito paciente assim, não movimenta o pescoço, porque alguém disse para ele que o movimento do pescoço vai causar dor. O cara, ele anda, ele vai virar, ele vira em bloco. Ele não vira a cabeça. O que acontece? Mais dor. Pessoas que não movimentam o braço, porque acham que elevar o ombro, teve uma síndrome do impacto, vai elevar o ombro, acha que vai sentir dor. Não eleva mais o ombro. Sabe o que acontece? Vai perdendo força, começa a perder força, o número começa a descer. Aí cria discinese escapular, eleva o braço e vai sentir dor. Então, É, movimento é vida. a Flávia está falando exatamente sobre o movimento, né? O importante é você estar sempre preocupado em ensinar o movimento. Com certeza. A, a forma... Hoje existem algumas linhas de pensamentos, né? Existem até alguns artigos sobre isso. Será que a discinese escapular, discinese é o mau movimento da cintura escapular, né? Dentro dos parâmetros que nós achamos que sejam normais. Será que a discinese escapular está correlacionada à dor no ombro? E aí vem uma pesquisa, não é uma, é mais de uma, mostrando que não necessariamente. Não necessariamente quem tem uma discinese tem dor no ombro. Não necessariamente quem tem dor no ombro tem a discinese escapular. Ou seja, a gente tem que pensar que o movimento, como a Flavinha falou, tem que ser feito de forma correta. E a pessoa tem que ter na mente dela que aquele movimento é possível e não criar um bloqueio neural, um bloqueio mental. Se ela cria isso, ela cria uma barreira. Se ela criou uma barreira, cara, ela vai sentir dor. O medo é a nossa maior barreira. É verdade. Você não vai para frente porque você tem medo. Você não se joga porque você tem medo. Você não faz isso porque você tem medo. A pessoa idosa, ela tem o quê? Medo. Medo de andar, medo de sair, medo de fazer atividade física. Não Eu existe converso isso. muito assim com a minha equipe, com alguns alunos, né? Eu acredito, né? Não sei se você vai concordar, que não existe o exercício contraindicado. Existe o exercício que você não pode fazer naquele momento da sua vida. Sim, Por, com Porque, certeza. o agachamento é contraindicado, exatamente o que você explicou. O afastamento lateral dos ombros é contraindicado. Qual o momento, né, articular na sua vida agora que você está passando, se você pode ou não pode fazer? Porque É isso aí. em alguns exercícios são criados assim, alguns estigmas, né, alguns vilões, que não pode ser feito de jeito nenhum. E eu não concordo com isso. Não sei qual a sua posição em relação a isso. Eu concordo com você. Alguns movimentos, para algumas pessoas, ela pode fazer menos vezes, mas ela deve fazer. Por que menos? Vamos dizer o seguinte, né? No meu caso, especificamente, meu húmero, ele é muito elevado, porque o meu deltoide, ele é extremamente tenso, muito tenso. Por quê? Eu ando de moto muito, eu malhei muito, então eu dou muita aula, antigamente dava aula em quadro, então meu braço ficava muito para cima, isso criou uma certa tensão no meu deltoide. Isso faz com que meu húmero eleve. No Uhum. diagnóstico por imagem, tu consegue ver isso no meu húmero. Então, se eu trabalhar o deltoide, no meu caso, ele é um músculo que eu tenho que trabalhar, mas não com tanta ênfase, com Sim, menos ênfase. Mas eu não posso deixar de trabalhá-lo. Entendeu? sim, Então, eu acho que exatamente. existem grupamentos musculares e deficiências musculares que nós temos, que elas precisam ser trabalhadas, e outras que nós temos em excesso devem ser evitadas. Mas a gente tem que ter em mente que isso não é uma verdade absoluta. Existem parâmetros para determinadas pessoas. O ser humano cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso colocar todo mundo numa caixa. É o que eu acho com relação até a alguns artigos. Eu não posso colocar todo mundo numa caixa e falar assim, ó, sempre vai ser dessa maneira. Não é. A gente tem que tentar pensar que cada Perfeito. indivíduo uma ação diferente. Eu tenho uma paciente, só para você ter uma ideia. Quando você eleva o seu braço, você faz esse movimento, você leva a sua mão primeiro ou você leva primeiro o seu cotovelo? Olhando pelo movimento, todo mundo vai responder que é a mão, né?
Geralmente vai pegar um objeto, você vai levar a mão, né? Aham. Ela faz assim, ela levanta o cotovelo para depois levantar a mão. Esse movimento é ruim, porque ela acaba exacerbando uma força que ela não precisa, ela faz um movimento que ela exacerba uma força de deltoide que ela não precisa. Cria uma isometria de deltoide, uma hipertonicidade de deltoide, sem querer. Ela teve que reaprender a fazer esse movimento para que ela conseguisse levantar novamente o braço assim. Foi ela aprender, eu não fiz nenhum tratamento, zero. Eu não fiz liberação de energia, não fiz nada, só ensinei ela a realizar o movimento. Ela aprendeu o movimento, nunca mais sentiu dor no ombro. Nunca mais, acabou a dor no ombro. Ou seja, o problema estava no sistema muscular ou na ação do movimento? Na ação. Então, às vezes, tem que tentar entender que nem sempre é o músculo culpado. Às vezes, é o movimento que está sendo realizado que, para aquela pessoa, não é o ideal. Você talvez Sim. tenha que mudar. Aí vem, você tem que testar isso, fazer uma série de avaliações para você chegar a uma conclusão para você fazer isso. Mas é o que você está dizendo. Todo mundo pode fazer tudo. Mas talvez em E, determinado momento você tenha e que evitar um. você tá me instigando a sair fora do roteiro. Vou te fazer uma pergunta aqui. André, é óbvio, né, que existem profissionais e profissionais, né? E hoje, com uma certa gratidão, eu vejo que cada vez mais os profissionais de educação física vêm se atualizando, vêm buscando as informações, conhecimentos, né? Não que no nosso tempo isso não acontecia, pelo contrário, né? Certo. Aham. Também a gente vem, eu, por exemplo, me formei, entrei na faculdade em 87, me formei em 90. Desde 87 para cá, eu não sei o que é fazer um ano um curso de atualização. Então é importantíssimo. Muito importante. Em cima disso, às vezes me incomoda quando a gente escuta, não é, de uma aluna nossa na borda, ou da natação, ou da hidroginástica, que ela apresenta um problema, né, que foi detectado pelo médico, né, seja o ortopedista ou o fisioterapeuta, que nós, profissionais da área da educação física, a gente tem dúvida em relação até da manutenção desse movimento, como você falou, podendo fazer numa menor intensidade, numa repetição menor, Sim. e eu acabo pedindo, né, o telefone desse médico, né, de quem falou, para a gente poder conversar, para fazer uma reunião sobre isso, né? E quase sempre, na maioria das vezes, aí da minha experiência aí de 34 anos, ninguém atende a gente. O Raramente. que você tem para falar em relação a isso? Olha só, existe uma. Atualmente está melhorando um pouco isso. Que bom, Mas que bom. realmente, alguns médicos, eles têm essa. Sei lá, eles têm um entendimento que aquilo que eles veem em congresso e aquilo que trazem para eles, o médico hoje não, há um tempo atrás, né, porque os médicos atuais eles estão diferentes. Eles pensavam muito o seguinte: o que cura não é o teu trabalho nem o meu trabalho. O que cura é o medicamento o paciente está tomando. E que, na verdade, isso não é a realidade. Para você ter uma ideia, o anti-inflamatório, ele faz o quê? Ele é anti-inflamatório, não é? Para Uhum. você reparar um processo, para você reparar uma lesão, você não tem que ter inflamação na lesão? Para você ter o reparo tecidual? Se você Sim, tira a inflamação, o que você está fazendo com o tecido? Você está prorrogando aquele tempo de reparo. Ou seja, péssimo, péssimo. Os médicos estão começando a cair na realidade agora, coisa que a gente já sabe há 20 anos. Pô, isso não funciona exatamente. assim, cara. Não dá para fazer assim, tem que Exatamente. fazer assim. Então, hoje, alguns médicos já estão mudando isso. Eu tive uma experiência péssima e uma experiência ótima. Pô, que Eu vou bom que te você está contar, falando isso, André. vou te contar uma péssima.
com até uma jornalista da Globo, eu não vou dizer o nome, porque fica chato, mas Por ela é uma favor. jornalista. Ela saiu do táxi e caiu no chão, com dor no quadril, na frente da clínica. Ela não estava conseguindo andar, para você ter uma ideia. Liguei para o médico dela e pedi para ele, será que você poderia pedir, eu queria um raio-x num posicionamento AP, não PA, AP, em posição ortostática, AP de anterior para posterior, de frente para trás. Em posição ortostática, não precisa porque o ângulo Q dela está normal. Eu falei, não, eu não quero ver o ângulo Q. Eu quero ver o posicionamento da cabeça do fêmur dela, que eu estou desconfiado que a cabeça do fêmur dela está medializada, pelo tipo de dor que ela está sentindo. E pelos testes que eu fiz aqui. Eu não vou pedir, não. Tá bom, então você fala aqui com a sua paciente. Aí eu botei no Viva Voz. Ele chegou para ela, não vou pedir porque eu não vejo necessidade disso. Ela falou assim, então tá bem, se eu tenho algum outro médico para me indicar? Ela falou para ele, você tem algum outro ortopedista para me indicar que possa pedir isso no seu lugar? Porque em você eu não vou nunca mais. Na mesma hora, ele fez o pedido para ela, para que ela pudesse pedir o diagnóstico por imagem. E o que aconteceu com a cabeça do fêmur dela? Estava medializada. E de que forma? Já estava começando a ter um desgaste na cabeça do fêmur e ali provavelmente teria uma necrose. Se a gente não conseguisse isso, daria problema. Agora eu vou te dar uma outra coisa, um ponto positivo, algo positivo. Tive um médico, liguei para ele na frente da paciente, já esperando que seria ruim. Eu tô com um paciente aqui com problema de ombro, ele me buscou, ele é seu paciente, e eu acho que eu consigo trabalhar esse problema no ombro dele e eu acho que ele melhora isso sem fazer a cirurgia. Ele falou, André, você é o primeiro fisioterapeuta que está me falando isso. Tu acha que em quanto tempo você consegue? Eu acho que uns 2 meses, 3 meses eu consigo. Ele falou assim, então, por favor, faz isso e assim que você achar que pode liberá-lo, você manda ele aqui para eu dar uma olhada. Eu falei, tá bom, doutor, muito obrigado. Que legal. Muito bom. Até hoje, olha só, até hoje eu indico paciente para esse médico me indica paciente, e até hoje, toda vez que eu mando um WhatsApp para ele, pô, me indica o médico, ele fala assim, que tipo de médico você quer? Aquele que te ouve e aquele que não te ouve. Eu quero aquele que me ouve. Então eu vou te indicar. Eles sabem, cara. Eles sabem. Então, Graças a eles Deus, sabem eu que também nosso tenho um trabalho é importante. ortopedista maravilhoso nessa Pô, linha isso aí. aí é primordial, cara. Isso é primordial. Acho que a gente trabalha eu com você. Poxa, se eu passo um paciente para você, olha, Fábio, toma cuidado com isso, 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 tu vai tomar cuidado, sabe? Tem várias pessoas aqui, eu vi a Lu entrando ali, lá no Jun, eu tive falando, Lu, faz isso, isso. Cara, a Lu não erra, ela faz exatamente aquilo. E se ela percebe que não está evoluindo, ela fala, André, ó, Nagdai, ela chama Nagdai, que é o sobrenome, né? Nagdai, ela não está evoluindo, como é que eu faço? Lu, tenta isso. Cara, isso faz toda a diferença. A Flavinha também faz toda a diferença, meu irmão. Quando você observa daqui a um tempo, o trabalho não é um lado, são os dois lados. Eu não tenho a capacidade que você tem. Eu não vou nunca conseguir dar uma aula que você dá na piscina. Nunca. Nem que eu quisesse. Vou demorar 20 anos para chegar perto de você na piscina. Entendeu? E quando eu tô aqui, para você conseguir entender tudo, enxergando, tudo que não vai enxergar, eles trabalham junto. É isso que André, o pessoal tá falando que não tá conseguindo te escutar, que deu algum problema aí no teu som. Ah, é? Peraí. Flavinha, vê se tá ouvindo aí melhor. Até dá para escutar, mas o som agora é como se estivesse ecoando, entendeu? Ah, é? Então, peraí. Aí, pronto, já foi. Então tá bom. Fala. Melhor? Então tá. Melhorou. Então eu acho que o trabalho nosso tem que ser bem Ficou distante de novo, André. Ficou distante de novo. Puxa É. vida, cara. Isso, peraí. Eu não sei porquê, cara. É porque a rede hoje tá tão sobrecarregada, é muita live, muita coisa. Vê se melhorou um pouco aí.
É que fica dando tipo um eco, como se a sua voz estivesse distante, entendeu? Ah, é? Aí, agora foi. Tá bom, vou ficar pertinho assim. Tá bom agora? Melhor? Por enquanto, acho que dá para escutar. Tá dando um ecozinho, Então, mas dá para escutar. então vamos rolar. Vou tentar não falar tão alto, de repente melhora. E André, deixa eu te fazer uma pergunta agora em relação a mito. Existe algum nado contraindicado? Por que Não, que eu eu estou acho te que não. perguntando isso? A pessoa que tem lombalgia, o médico Sim. fala, você não pode nadar borboleta. E todos que sabem e dominam a técnica do nado borboleta sabem que o menor esforço que você vai ter é exatamente na região lombar. Eu acho que O existe que é uma que ideia. você fala sobre isso, sobre os nados, de uma forma geral? Eu acho, Desse mito ou verdade? eu acho que é mito. Porque entra muito no caso da técnica. Existe Sim, exatamente. você olhando visualmente alguns movimentos, como você não entende a técnica, você não sabe a técnica, você não sabe como executar aquilo, e você tenta experimentar no seu corpo, acontece muito isso, você observa que eu estou forçando a lombar para fazer esse movimento. Só que a técnica não força a lombar, não é para forçar. Então, eu acho que não faz isso porque vai piorar aquilo, porque esse movimento sempre lesiona isso, lesiona aquilo. Eu acho que é mito total. Eu vou te dar um exemplo, talvez até mais radical. Você acha que você realizar um agachamento profundo, com peso, indo até lá embaixo, é ruim para o joelho, vai danificar o teu joelho ou não vai danificar o teu joelho? Todo mundo vai dizer que sim, que vai danificar o A joelho. gente sabe que não, é melhor do que ir a 90 graus. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem muita coisa que as pessoas falam por desconhecer. Eu prefiro, antes de tomar qualquer tipo de ter uma ideia pré-concebida, eu chegar para você e falar, me diz aí, o que você me fala sobre esse André, é feito assim, assim, assado, não vai forçar a lombar por causa disso. Não pode fazer. Eu acho que quem sabe é a pessoa que está trabalhando. O Pilares. Durante um tempo, Salvador da Pátria. Estou com dor na coluna, vai fazer Pilares. Cara, nem sempre. Tem alguns movimentos que talvez para aquela pessoa sejam ruins. Não é pelo fato de ser Pilates, é pelo fato de ser isso ou aquilo que vai machucar, ou não vai machucar. Eu acho que é muito depende do caso da pessoa, mas dizer que um movimento X vai lesionar, olha só, desde que tenha técnica, vai lesionar, eu acho que isso é mito, na minha opinião. Agora, eu não estou falando aqui de atleta de alto nível, não estou falando aqui de atleta de competição, aí é diferente, para o outro lado, porque atleta competitivo é outra história, tu sabe disso. Né? O som caiu de novo, André. Dá para me ouvir aí? Como é que tá? Ainda está ecoando. Você tem algum fone? De repente, com... Eu não tenho, cara, só tenho. É engraçado que foi de repente. Estava tão bom, aí de repente começou a voz como se estivesse ecoando. Deixa eu pegar aqui e vou tentar botar mais próximo assim, ver se fica melhor. Tá melhor assim ou tá a mesma coisa? A mesma coisa, mas dá para escutar. Mais ou menos. Pô, cara, não sei por que tá assim. Eu acho que é a rede. A rede aqui não tá legal. A rede de internet realmente tá muito horrível isso. Melhorou, Você continua. melhorou. Show. Melhorou 10. Eu mudei um pouquinho ali de novo a Wi-Fi. Perfeito, tá ótimo, tá ótimo. Então eu estava falando o seguinte, eu acho que não existe atividade que cause determinada lesão, desde que seja bem direcionada e bem tecnicamente feita. O que existe são pessoas que talvez não possam fazer alguns movimentos, isso é diferente. Concordo Aí perfeita, concordo não plenamente. tem essa história não, eu acho que não tem isso não. O
o Matheus está colocando aqui uma posição antes de eu fazer a penúltima pergunta, que eu não posso me perder aqui no tempo, né? Mas legal. Ele botou assim, sobre o agachamento, o bebê faz o agachamento a fundo. É isso aí. Perfeito. E isso é funcional. O que nós perdemos foi a funcionalidade com o passar dos anos. Show. É isso mesmo, concordo plenamente. 100% na tua colocação. Nós perdemos a nossa Maravilha. funcionalidade. Ninguém agacha fundo mais. Ninguém fica de cócoras mais. Ninguém faz mais nada disso. Tu fica sentado numa cadeira. Então, quer dizer, realmente nós fomos perdendo as nossas características e as nossas qualidades biomecânicas e de movimento. Essa é a realidade. Você observa pessoas que são extremamente rígidas, não conseguem quase se movimentar. Concordo plenamente, 100% do que ele falou. Perfeito. E é bom que tanto você e o Matheus me deram o gancho para a nossa penúltima pergunta, né? Você acha que com essa pandemia, o pós-pandemia, as pessoas, né, que não conseguiram ter uma manutenção da atividade física em relação ao ócio, vai apresentar N lesões, N patologias pós-pandemia? Como é que você vê esse cenário? Tá ótimo para você, né? Bom, agora no momento não tá bom, porque a gente quase não está atendendo. Estou atendendo muito Nem menos. fala, Né? nem fala sobre esse assunto. Nem Estava fala. tendo, sei lá, 10 pacientes aí por dia, estou atendendo 5 por semana, diminuiu muito, né? Mas, graças a Deus, estou atendendo. Vamos pular esse assunto, senão a gente vai chorar, tá? Mas é o que está Então, acontecendo aí, né? Um ou outro está conseguindo atender mais gente, mas eu estou atendendo pouca gente realmente. Até porque meu público é muita pessoa idosa, tem muito paciente idoso. Ou jovens que moram com os idosos, então estão evitando também. Bom, a minha impressão sobre o que vai acontecer, ou o que já está acontecendo. Hipomobilidade. Hipomobilidade, como a gente já viu, ela vai causar dor. Não tem jeito, isso aí é certo, vai causar dor. Está imóvel, vai causar dor. Uma pessoa acamada sente dor. A pessoa que não consegue se movimentar sente dor. Um cadeirante, se ele não fizer um trabalho de fisioterapia, de mobilidade, ele vai sentir dor. Então, sente dor, não tem jeito, vai sentir dor. Outra é o estresse que você está vivendo hoje. Do que será amanhã. É um outro fator que, por enquanto, ninguém está falando. Ninguém está falando. Nós estamos, assim, passando um período onde a gente está fingindo que o que vai acontecer só é financeiro. Antes era o quê? A doença. Agora é doença mais financeiro. Daqui a pouco vai ser doença mais financeira, mais psicossomático. Porque o fator psicológico, meu irmão, as famílias já não estão mais aguentando. Você é pai de família. Está tendo que trabalhar home office. Quando você está trabalhando home office? Tá home office, beleza. E aí, sua filha tem que fazer um trabalho na escola. As aulas online, né? Meu irmão, as escolas não estão preparadas para isso. O que acontece? O pai praticamente está dando a aula para o filho. Isso gera um estresse absurdo. E estresse, cortisol. Cortisol vai liberar diversos tipos de hormônios que vão causar dor, que vai tirar o teu prazer. Falta de prazer, excesso de dor. Ou seja, pós-pandemia, o que tu vai ter um monte de gente chegando para você para fazer aula de hidroginástica, natação com dor. E eu vou ter uma leva de pacientes que vão chegar lá e falar, nossa, estou morrendo de dor. Eu nunca senti tanta dor assim. E é verdade. Eu tenho atendido muito paciente agora, sim. A grande maioria com dor pela inatividade ou dor em função do nível de estresse que eles estão passando. É muita gente nesse sentido. Então, pode ter certeza, o fisioterapeuta, o educador físico, depois da pandemia a gente vai se dar bem. Se o pessoal tiver dinheiro para pagar, né? Tem é isso verdade. Também. A Simone já está colocando aqui também a nossa palestrante de amanhã. Cortisol e obesidade também, né? Cortisol tu sabe que cortisol e insulina estão juntos. Aumentou o cortisol, vai aumentar a insulina, aumentou a obesidade. Então não tem jeito. São hormônios que eles trabalham em conjunto. Então, se você tem aumento do cortisol, você acaba tendo mais acúmulo de gordura
Quanto mais você ter mais liberação de insulina, a insulina vai causar maior acúmulo de gordura ainda. Então, não tem jeito. São hormônios que trabalham em conjunto. Ela está perfeita, certíssimo. É bom que o André, pessoal que te ouve é pessoal bom, hein? aqui só tem fera, rapaz. Pô, Aqui tô vendo. Pô, gostei disso. os nossos Gostei seguidores aqui mesmo. só tem fera. Então, ó, não perde amanhã a palestra da Simone também, que é só feríssima. Top, top 10. Querido, qual a mensagem que você pode nos deixar desse quadro em relação da atividade física, do ócio, da fisioterapia? Fazer assim, se a gente fosse fazer um enquadramento, né, juntar tudo, que mensagem assim otimista você pode nos dar aí? No máximo em 2 ou 3 minutos, que já está começando a piscar aqui o Instagram para mim. Eu acho o seguinte, cara, a gente não pode deixar de fazer movimento, nem que você faça os atendimentos ou as aulas por videoconferência, faça, não deixe de fazer. Se você puder dar uma caminhada, nem que seja no teu playground, nem que seja no teu corredor, faz alguma atividade. Tanto o educador físico como o fisioterapeuta, ele está ávido e pronto para ajudar, né? A gente tem que estar pronto para isso. E eu queria deixar um recado para todo mundo que está vendo essa live tua, que a gente vai começar um simpósio de neurociência da dor, relacionada à dor crônica, e como você pode tratar isso. Vai ser daqui a 2 Maravilha. semanas. Isso é bem interessante para quem é fisioterapeuta e para quem e só vai estar, amigo, PhD, pós-doc, doc, não sei o quê, tanto título que eu nem sei qual título eu vou colocar. E Já tudo a ver coloquei que a gente lá, conversou hoje, né? tudo a ver com o que a gente conversou. Então, quem puder, assiste lá, vê lá, tá no meu Aonde Instagram. é que vai estar essa informação? No seu Instagram? Ó, tá no meu Instagram, já tem informação, já tá lá. Se você quiser, pode acessar lá, é @AndréNagidai. Tá bom. Deixa eu mandar aqui para você. Tá aí, ó, @AndréNagidai, já tem lá. E no Excelente. @FisStudio também tem. Depois eu vou colocar aqui também para vocês, tá? Mas acessa lá, porque você vai ter as informações do simpósio, tá? O valor do simpósio, ele vai para ajudar pessoas carentes, que nesse Muito período agora legal, estão André. Muito precisando bom. de bolsa de alimento. A gente tem um trabalho social feito na comunidade evangélica da Barra. Esse valor a gente vai doar para a comunidade para eles comprarem mais alimentos, porque as pessoas precisam. Nós precisamos, mas tem gente que precisa muito mais do que a gente. Excelente iniciativa, André. Muito legal. Entendeu? Então Parabéns. vamos Parabéns junto. mesmo. Eu quero te agradecer, que é a boa iniciativa tua de fazer essa live aí. Foi ótimo. Perfeito. André, muito obrigado pela tua presença. Que isso, foi um Muito prazer, obrigado por cara. você ter aceito o meu convite, né? Você poder dividir todo esse conhecimento conosco, assim, é um prazer. Como disse o Matheus em uma dos comentários dele, que ele até se emocionou, né? Com tanta sabedoria, com tanto conhecimento. E realmente, quem detém, né, da capacidade de poder compartilhar esse conhecimento, que nem você está nos proporcionando, isso realmente é de arrepiar. E Eu que muito obrigado agradeço. mesmo, querido, por você dividir esse momento conosco, tá? Eu que agradeço a vocês, agradeço o teu carinho, agradeço o carinho de todo mundo que está aí, essa galera toda maravilhosa, excelentes colocações, isso que eu falo, não tem ninguém melhor, cara, não existe. Todo mundo está no mesmo nível, quem a gente tem que tentar um ajudar o outro, a gente se ajudando, a gente vai embora, a gente precisa disso. Exatamente. Agora é um momento para a gente refletir e colocar muito o nosso coração em Deus e falar assim, ó, Deus, o que eu posso fazer para ajudar agora? O que eu posso fazer para estar junto? Quando você me convidou para essa live, fiquei super feliz. Porque geralmente quem convida para a live é uma galera que quer, sabe como é que é? É isso e aquilo. Pô, cara, eu gosto de live assim, velho. Sabe? Amigo, batendo papo com amigo. É isso Exatamente, que eu gosto. A melhor exatamente. coisa que tem é essa. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Obrigado, André. Só para lembrar para todo mundo, né? Essa entrevista a gente vai salvar, vai estar no nosso Instagram, do Instagram do André também. Se Deus quiser, eu vou conseguir salvar para botar no nosso canal do YouTube, na Saúde Aquática. Nos acompanhe, força para todos. Estamos na fanpage da FFS também. E, André, vamos ver se a gente consegue elaborar mais uma outra aí com outro tema também, porque acho que ficou só um aperitivo, né, cara? Vamos nessa, tô nessa. Então tá bom, Tô querido. dentro. Ó, Meu muito irmãozão, obrigado, tá? um abraço. Fica com Deus, todo mundo.